solucionar qualquer problema. Pois para cada rio existe uma ponte e para todo problema uma solução. Vocês vão conhecer agora a história de um homem que nunca deixou de acreditar em si mesmo. As pontes que nos ligam às soluções são sempre bem mais perto do que pensamos, pois existem pessoas que não se abatem por nada, e quando eu digo nada, nada mesmo. Até mesmo os mais terríveis obstáculos são encarados como novos e maravilhosos desafios. A América está repleta de gente assim. E hoje conheceremos o mais emocionante de todos os exemplos que encontrei em minha longa pesquisa. Estou falando novamente dele, o jovem Joseph Klimber. Uma salva de palmas para ele, por favor. Joseph Klimber, nosso exemplo vivo no programa de hoje, A Vida em uma Caixinha de Surpresas. Joseph Klimber. Nossa história começa muito cedo, em 1985, quando Joseph Klimber tinha apenas 17 anos de idade. Campeão mundial de luta livre, no auge de sua carreira e de sua forma física. Porém, a vida é uma caixinha de surpresas. Numa bela manhã de sol, Joseph Klimber estava de namoricos com sua pequena Amy, pela qual ele era absolutamente apaixonado. Acontece que, de estômago cheio, Joseph Klimber foi se envolvendo com as carícias de sua pequena e, sem conseguir se controlar, foi acometido por uma terrível congestão. Isso o deixou paralisado de todo o lado esquerdo do corpo. Esquerdo. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado. Mas não esse homem, não Joseph Klimber. Ele abandonou a carreira de lutador e arranjou um emprego como telefonista. Por motivos óbvios, ele só podia atender um telefone de cada vez e sem anotar os recados. Isso fez com que seu cérebro fosse substituindo seus músculos de lutador. E em pouco tempo ele inventou um multi-atendedor automático de telefones. Um exemplo de perseverança, um exemplo de que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida é uma caixinha. A vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, um terrível acidente aéreo faz com que Joseph Klimber perca completamente sua voz. Juntamente com sua voz, ele perde seu emprego de telefonista. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado, abatido. Mas lembre-se que estamos falando de Joseph Klimber, que passou a se comunicar através de gestos feitos com sua mão direita. E vejam que é perseverança, vejam que é força de vontade. Graças ao seu ouvido apurado e à fantástica habilidade adquirida com sua mão direita, ele se tornou o maestro da orquestra de sua cidade. Não precisa regular desse jeito? Não, vai continuar. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Numa bela manhã de sol, Joseph Klimber descansava tranquilamente à sombra de uma árvore, quando uma bombinha de São João estoura ao seu lado direito. Isso deixa completamente surdo. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, quem sabe até desmotivado, mas estamos falando de Joseph Klimber, que nesse período da vida resolveu abandonar a cidade. Mudou-se para o campo para ter contato com a natureza, respirar ar puro, mas não ficou parado, não. Lá numa velha fazenda, arranjou emprego como operador de máquina de mercado. Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, o trabalho é de vento em popa, quando a máquina tritura o seu direito. O mais impressionante é que mesmo sem
desmotivado. Mas por Deus, esse é Joseph Klimber. O braço. O maior exemplo vivo de perseverança já visto sobre o planeta Terra. Joseph Klimber voltou para a cidade. Voltou para encarar todos os seus fantasmas. E numa noite especial, fechado em seu apartamento, envolto em uma aura de magia e um estranho vento que soprava do leste, Joseph incorpora o espírito de Van Gogh e passa a pintar belíssimos quadros com sua perna direita. Logo, é convidado a expor em todas as grandes galerias do mundo: Estados Unidos, Europa, Ásia. Mas a vida... A vida é uma caixinha de surpresa. Pois numa bela manhã de sol, ao tentar invocar o espírito de Van Gogh, Joseph acidentalmente incorpora o espírito de Angara terrível e não morreu na luta mediúnica por suas próprias pernas. Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção, mas estamos falando de Joseph Klimber, que em pouquíssimo tempo se tornou o mais importante funcionário da agência dos Correios, selando milhões e milhões de cartas por dia. Eu disse milhões de cartas por dia. Um exemplo de que não devemos desistir tão fácil, de que não devemos desistir nunca, mas na vida. Você combinou, você falou o que fazer. Não, continua. Todo mundo continua. A vida é uma caixinha de surpresas. Numa bela manhã de sol, devido a uma onda de sorteios, o trabalho que duplica, devido ao estresse, ele morde e engole a própria língua. Sem emprego, sem dinheiro para pagar o aluguel, Joseph só vê uma saída. Não era isso que eu ia falar, não. Calma, relaxa. A saída, ao contrário do que todos pensavam, seria vender suas cornas para o banco de ouros. Melhor, né? Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado. Quem sabe até um pouco jururu. Mas esse é Joseph Klimber. Esse incrível ser humano que aqui está, hoje em dia vem a vida como feliz e bem-sucedido, peso para o papel. Essa foi a nossa